Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantes pelo Mundo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a evolução do padre ou do presbítero na história da Igreja, ou ao longo dos tempos, é mais correto assim. Eu já falei aqui num vídeo como é que surgiu os presbíteros, mas agora eu vou falar mais das funções que eles tiveram ao longo dos anos. E para vocês perceberem hoje que às vezes alguns comportamentos de alguns padres, sobretudo eles, refletem também um bocadinho dos vários momentos da história da Igreja na função que foi atribuída a um padre e da maneira como ele deve olhar para a sua vocação. Eu já falei sobre a origem do presbítero no início da Igreja. Como é que os apóstolos criaram as primeiras comunidades e vão deixar à frente dessas comunidades os presbíteros para animarem espiritualmente a comunidade e serem autenticamente anunciadores do Evangelho e de uma mensagem autêntica de Jesus. É importante falar na palavra autêntico porque esse foi um dos grandes problemas do início da Igreja, nomeadamente até com os presbíteros. A primeira coisa que temos que perceber é que a Igreja, quando nasce numa certa clandestinidade. E ela só vai ser reconhecida ao fim de 300 anos. Quando sai o Édito de Milão de Constantino, em 313, pela primeira vez, a Igreja oficialmente é reconhecida. A questão é que temos 300 anos aqui pelo meio. E então, quando os apóstolos fundam as primeiras comunidades, eles vão deixar à frente dessas comunidades os presbíteros e os diáconos. Os diáconos tinham uma função logística, estavam ao serviço da comunidade, mas o presbítero tinha a função de receber corretamente a informação dos apóstolos para manter a chama da comunidade acesa e, na celebração, poder explicar corretamente e de uma forma autêntica a mensagem de Jesus. E desde o início houve várias guerras e vários conflitos, mesmo entre os apóstolos, com alguns líderes de algumas comunidades. São Paulo chama várias vezes a atenção dos falsos profetas, porque eram pessoas que começaram a enganar as comunidades, porque deturparam a mensagem do Evangelho e, digamos, aquilo que Jesus nos quis transmitir. E então, desde o início, isso foi uma preocupação quer para os apóstolos, e vai ser uma preocupação da Igreja inicial. Daí que, por exemplo, no primeiro século, os grandes pensadores cristãos, a sua preocupação é basicamente a eclesiologia, ou seja, como é que a comunidade se vai organizar para sobreviver nesta clandestinidade. Quando isso se estabeleceu, a segunda grande preocupação dos pensadores cristãos foi a cristologia, ou seja, quem foi Jesus, qual é a centralidade da sua mensagem, o que é que ele, na realidade, nos quer transmitir. Porquê? Porque eles já estavam a perceber que havia uma grande disparidade entre os padres sobre a maneira como falavam da mensagem de Jesus. E vocês já estão a ver que isso aconteceu desde o início e, portanto, ainda hoje nós vamos a uma missa e podemos ouvir uma mensagem e na semana a seguir ir a outra missa e um padre falar de uma forma completamente diferente. E aliás hoje até acontece que nós começamos a gostar mais de ir a uma missa do que a outra, porque a mensagem parece-nos mais autêntica. Desde o início, como não havia seminários nem formação, os padres eram ordenados e nomeados por escolha da comunidade. Ou seja, a comunidade reunia-se e dizia: eu acho que esta pessoa é a que está mais bem preparada para estar à frente da nossa comunidade espiritualmente. E então, ela no dia seguinte era ordenada padre. Isso aconteceu muitas vezes na história da Igreja. Portanto, padres e bispos. A sua função de padre só era válida naquela comunidade. Se por alguma razão de trabalho ou profissão, e lembrem-se, a Igreja neste momento é clandestina,
As pessoas trabalhavam no dia a dia e às escondidas é que se reuniam. Ele, se fosse viver para outra comunidade a uns quilómetros de distância, ele já não era padre lá, porque ele não tinha a autoridade nem a escolha daquela comunidade. Portanto, ele era ordenado padre e ele só exercia as funções de padre nesta comunidade, em mais lado nenhum. Os bispos fizeram uma coisa um bocadinho diferente, mas o problema é que na prática funcionava da mesma maneira. Uma pessoa, quando era nomeado bispo, e era também por indicação da comunidade, ou seja, as comunidades reconheciam-lhe capacidade de liderança e capacidade de transmitir autenticidade na mensagem de Jesus, ele acabava por ficar ao serviço daquela comunidade. Era muito difícil ele sair dali e ir trabalhar como bispo para outra comunidade, embora isso tenha acontecido. Nomeadamente, a palavra bispo vem de episcopos, que quer dizer aquele que controla. E, portanto, se ele tinha liderança numa comunidade, ele podia ir para outra comunidade e manter essa liderança. Então, isso aconteceu algumas vezes, embora isso não era o normal. Mas acontece que em 313 a Igreja passa a ser reconhecida. Há muita gente que pensa que no ano 313 a Igreja saiu lá das catacumbas e aqui estamos nós e somos muitos. Portanto, isso não é bem assim. Durante esses 300 anos, muitas das funções dos bispos e dos padres já eram reconhecidas socialmente. Inclusive, tinham funções sociais, não exclusivamente dentro da Igreja. Em alguns casos, o Édito de Milão libertou o cristianismo, mas noutros casos, em muitas zonas do Império, foi mais um reconhecimento da importância que eles já tinham para o funcionamento do Império. Portanto, não pensemos que isto assim aconteceu de repente. E mais tarde, um imperador vai declarar o cristianismo como religião oficial do Império e aí muda tudo. A Igreja, para além da sua responsabilidade espiritual, vai praticamente assumir o comando temporal do próprio Império. A Igreja tinha as suas dioceses, tinha as suas paróquias, tinha uma organização que, em muitos casos, era muito mais rápida que a comunicação romana e que, em alguns casos, quando era para alterar as coisas numa localidade, mais rapidamente se alterava através do comando eclesial do que através do comando político ou militar. E aí, as funções do padre vão começar a mudar. A determinada altura, começam a aparecer as ordens religiosas. As primeiras são as ordens monásticas. Porquê é que, após a liberdade dos cristãos, aparecem estas ordens religiosas? Porque elas perceberam imediatamente que aquilo que a Igreja estava a assumir não era realmente a sua missão. E então eles começaram a perceber, bom, na cidade, na sociedade, no mundo urbano, cumprir os valores do Evangelho, isso vai ser praticamente impossível. Então nós queremos abandonar este mundo e queremos ir para um sítio isolado, sozinhos, onde vamos tentar viver os valores do Evangelho. Vocês vão começar a ver esta tensão entre aquilo que é a Igreja temporal e aquilo que é a Igreja espiritual. É engraçado que sempre que na história a Igreja teve no momento crítico, sobretudo no seu testemunho, apareceram estas ordens religiosas. Porque a Igreja ia vivendo segundo a organização espiritual e temporal e muitas vezes confundiu estas duas coisas. Muitos padres, sobretudo nas cidades, não eram padres. Eles celebravam a Eucaristia, celebravam os sacramentos, mas depois tinham funções sociais que lhes tiravam muito tempo, em que eles deixavam de ser um testemunho do Evangelho para, fazer chantagem, fazer corrupção, usar uma diplomacia às vezes muito escura para tentarem atingir os seus objetivos sociais. E então começa a acontecer aqui um problema, fundamentalmente, de testemunho. Lembrem-se, continua a não haver seminários, não havia formação. Os grandes pensadores cristãos são aqueles que vão sair das ordens religiosas porque estavam fora deste ambiente e podiam, fazer a sua reflexão.
Para além disso, sabiam ler e escrever nos mosteiros e nas abadias e, portanto, sabiam interpretar melhor tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E, na realidade, nos meios urbanos, a coisa vai se tornar bastante complicada para a Igreja. Primeiro problema, não havia seminários nem formação. Segundo problema, quem ia para padre eram pessoas que estavam ligadas à nobreza, sobretudo à nobreza. Porquê? Porque como o filho mais velho ficava com a herança toda, os outros filhos não tinham forma de subsistência. Então encontraram na parte eclesiástica uma forma de sobreviver. E isso passou a ser um problema para a Igreja. Porquê? Porque as próprias famílias corrompiam os bispos para eles nomearem os seus filhos como párocos. Isto é tão simples como isto. Só que isto vai chegar a um limite de absoluto contra-testemunho. Quer dizer, a vivência do celibato, isso nunca existiu. O padre tinha a sua vida social normal, às vezes pior do que os seus paroquianos, e depois ao fim de semana tinha que fazer uma homilia a explicar o que é amar, o que é fazer a paz, quando depois no dia-a-dia ele era uma imagem ao contrário disso tudo. Os bispos vão se dar conta desta falha enorme dentro da Igreja e vamos chegar a um famoso concílio, que é o Concílio de Trento. E hoje nós olhamos para muitas decisões desse concílio como uma coisa de uma Igreja antiga. Existem ainda padres a quererem seguir o rito tridentino, mas naquele momento o Concílio de Trento pôs um travão nos padres. O que é que ele exigiu? Sobretudo, formação aos novos sacerdotes. E é só a partir desta altura que aparecem os seminários e a formação dos padres dentro da Igreja de uma forma formal e de uma forma oficial. Eu estou a pintar aqui um quadro negro, mas atenção, isto era só uma parte da Igreja. Quando olhamos para as ordens religiosas, apesar de haver momentos de contra-testemunho, com algumas abadias e alguns mosteiros, na realidade, eles criaram um mecanismo de autodefesa em permanecerem fiéis à mensagem de Jesus. É evidentemente que esta exigência do concílio vai começar a existir dentro da Igreja e então nós vamos começar a ter padres formados e preparados para estar à frente das comunidades. Mas o que é que este período da história da Igreja vai dar origem? Vai dar origem àquilo que nós chamamos a carreira eclesiástica. Hoje, quando uma pessoa vai para o seminário e lhe perguntam assim, porquê que vais para padre? Eu quero seguir Jesus. Ótimo. Mas há gente que lá dentro o que ele quer é fazer um percurso de carreira eclesiástica. Eu primeiro quero ser padre, depois a ver se sirvo a cônego, depois a ver se consigo passar a bispo, nunca sabe, chegar a patriarca ou a cardeal. Isto é olhar para a Igreja como uma escadaria e como uma carreira eclesiástica. Porque quanto mais eu subir nessa carreira eclesiástica, na época medieval, mais dinheiro eu podia ganhar. Essa era a vantagem. E esse era o testemunho que a Igreja dava para o mundo. Que nós olhávamos para o padre não como uma vocação, mas como uma profissão. E agora vocês podem perceber que ainda hoje nós temos essa luta dentro da própria Igreja. Há muita gente que ainda hoje vai para o seminário para fazer carreira eclesiástica. São muito poucos aqueles que vão para o seminário e procuram viver uma vocação. E lembre-se, por exemplo, quando São Francisco funda a Ordem dos Franciscanos, qual é a regra mais importante dessa ordem? É o voto de pobreza. Viver como pobres. Porquê? Porque ele olhava para a Igreja e aquilo que via era tudo menos pobreza. Então ele quis fazer uma reforma dentro da Igreja, olhar para a Igreja primitiva, para a mensagem inicial de Jesus e vivermos desprendidos da riqueza. E daí nasce a Ordem dos Franciscanos. A mesma coisa vai acontecer com a separação com os protestantes. Muitos dos protestos que Lutero faz, meios sacramentais, outros teológicos, mas o grande protesto de Lutero é contra o testemunho que a Igreja dava da mensagem de Jesus. E nasce o protestantismo. Temos depois, mais tarde, nos séculos XVII, XVIII e XIX, imensas ordens religiosas que nascem porque os padres davam uma imagem de que ser padre é, acima de tudo,
uma profissão e não uma vocação. Nascem as ordens com grandes carismas missionários, nascem as ordens de apoio juvenil para ajudar a educar as pessoas, que essa não é a função da Igreja, nem isso deve ser a função de um padre. E depois, outra coisa que o padre sempre teve é ele era uma figura de autoridade local. Mesmo que não a tivesse, ainda hoje isso acontece, quer dizer, se a gente vir uma pessoa e identifica como padre andar na rua, parece que há logo ali uma atitude comportamental que se altera. Epá, deixa de dar, o padre está a passar, deixa por respeito. Isso significa o quê? Que ele acaba por ter mais poder do que ele na realidade pensa que tem. Mas tomara que todos os problemas do padre fossem esses. Qual é o grande problema de um padre hoje em dia? Esta coisa de ser um padre por função e por profissão fez com que o seu tempo do dia a dia seja ocupado para ele exercer a sua profissão. E na realidade ele acaba por não ter tempo para viver aquilo como uma vocação. E esse é um drama hoje em dia. Mesmo um padre que vai para o seminário por vocação e que sonha transformar o mundo e evangelizar o mundo, quando ele chega à realidade para o que é, o que lhe é pedido diariamente, ele quase nem tem tempo para respirar. E agora é um batizado aqui, um casamento ali, um funeral acolá, e o homenzinho não para. Em vez de ser uma paróquia, são 6 às 7, e ele pega no carro e tem que andar todos os dias a fazer 100 km para as percorrer. Não digo todas, mas algumas. E é assim. E mesmo que interiormente ele queira viver aquilo como uma vocação, ele acaba por, na prática, dar uma imagem de uma função e de uma profissão. E esse é o padre que nós temos hoje em dia. É claro que a coisa ainda fica mais grave e ele já tem que viver aquilo como uma função e uma profissão. Mas a determinada altura, se tu não tens qualquer coisa que te ilumine e que diz é para aqui e é por isto que estás aqui, é natural que ele se vai cansar, que vai perder a disponibilidade e que vai perder a atenção e a concentração naquilo que é o seu trabalho. Eu vou dar um testemunho pessoal. Na realidade eu não sou padre, mas estudei 15 anos num seminário espiritano. Uma das coisas que me fascinava poder vir a ser padre era o testemunho que eu tinha na minha comunidade. Tive lá alguns padres que eu também não gostava deles, mas tive meia dúzia de pessoas que transmitiam e davam testemunho da sua felicidade de terem sido padres, de terem sido missionários, tocavam e incendiavam esse gosto vocacional. Está bem? E de olhar para o padre como uma vocação e não uma profissão. Apesar da dificuldade, é possível transformar o mundo? É. Nós precisamos cada vez mais de profissionais, mas é da palavra de Deus, e cada vez menos profissionais da paróquia. Há neste momento uma situação que começa a sentir-se na Igreja, que é muitas das funções que o padre faz, que levam as pessoas a olhar para ele como uma profissão, os leigos podem-nas fazer. O padre tem medo de perder isso porque perde a sua capacidade de influência, de poder e de intervenção. Mas esse vai ser o futuro da Igreja, se queremos pelo menos manter o número de padres que temos atualmente, mas que pelo menos sejam autênticos e com a vocação de transmitirem a mensagem de Jesus. Se todos os padres vivessem pela sua vocação, eu acho que não havia falta de padres. Mas isso é uma opinião que eu tenho e deixo para cada um fazer essa reflexão, está bem? Bom, espero que tenham gostado, já sabem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, espero encontrar-vos aqui num próximo vídeo, está bem? E até lá, tudo de bom com vocês.